Boa noite, irmãos. Quantos estão felizes por estarem na presença de Deus? Amém, irmãos. Como eu me alegro de realmente ver uma igreja feliz por estar na presença de Deus. E não há motivo de maior felicidade do que esse, do que estar na presença de Deus. Abra sua Bíblia lá em Efésios 5:18. Nós vamos fazer a leitura desse versículo. A palavra de Deus diz o seguinte: não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, nós oramos a Ti. Aqui está a Tua igreja e essa é a Tua palavra. Que a Tua palavra não seja apenas um conceito nessa noite, mas uma revelação no Espírito de Teus filhos. Desperta no coração deles o desejo ardente de serem cheios da Tua presença, serem cheios de Ti. Toda religiosidade, Senhor, toda resistência na mente e no coração dos Teus filhos que aqui estão possam cair por terra nesse momento, diante da Tua presença e da Tua glória neste lugar. Que haja liberdade para que a Tua palavra de fato seja viva e eficaz sobre a vida dos Teus filhos, Pai. Usa, Senhor, a minha vida, Senhor, não por mim, mas pela Tua graça e misericórdia nessa noite, Pai. Eu oro em Teu nome. Amém. Irmãos, nós acabamos de cantar e declarar que nós queremos ser cheios do Espírito Santo de Deus. E a canção diz: enche-me até o quê? Transbordar. Muitas vezes, irmão, ser cheio não é tudo que Deus tem para você. Porque algo que está cheio está contido em si mesmo. Se eu encher esse copo aqui, ele vai mudar o quê? Só o estado do copo. Nada em volta do copo vai mudar. Agora, se eu for enchendo esse copo e eu deixar ele derramar, vai mudar alguma coisa em volta desse copo. O que tiver em volta desse copo também vai ser molhado, também vai receber água. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo é água viva, é a água que vai trazer vida sobre você. Então o nosso desejo não é apenas ser cheio. Muitas vezes, se nós quisermos apenas ser cheios, nós de fato somos um pouco egoístas. Porque o que é cheio fica em mim. Se eu estou cheio, fica para mim. Agora, se eu transbordo, aí não. Quando eu transbordo do Espírito Santo de Deus, aonde eu vou, a presença de Deus me acompanha. Quando eu sou transbordante do Espírito, aonde eu vou, eu mudo a realidade do lugar onde eu estou inserido. Se você é transbordante do Espírito, você muda o seu trabalho, você muda a sua família, você muda a sua igreja. Essa igreja vai ser mudada quando houverem aqui uma igreja inteira transbordante do Espírito. Aí nós vamos ser agente de transformação um na vida dos outros. E não vamos pensar e viver de forma egoísta. Deseje isso. Não deseje Deus apenas para você, mas deseje Deus para mudar a realidade das pessoas que você ama, das pessoas a qual você convive. Quantos de fato desejam isso? Quantos desejam de fato ser transbordantes do Espírito? Isso nesse momento é um conceito, é um desejo na sua mente. E tudo para ser revelação no nosso espírito, antes precisa ser um conceito na nossa mente. Nós não conseguimos receber revelação no nosso espírito sem que isso antes seja um conceito na nossa mente. Precisa passar pela mente para que o Espírito traga vida àquilo que a sua mente recebeu. E quando o Espírito traz vida ao conceito que você recebe, ele deixa de ser um conceito e ele passa a ser uma revelação. E a revelação, ela transforma as nossas vidas para sempre. A palavra de Deus, por exemplo, diz: ide e fazei discípulos. Quando eu falo ide e fazei discípulos, todos vocês receberam um conceito. O discípulo tem que cumprir o ide. Quando de fato isso se torna uma revelação? Quando o Espírito Santo traz vida a isso, e você caminha sobre essa palavra, e você não descansa, você não faz outra coisa, a não ser desejar cumprir o ide do Senhor. Você não quer mais apenas estar com os seus amigos, embora isso não tenha problema. Você não quer apenas fazer as coisas que você gosta, mas diante disso tudo, diante dessas situações, você quer gerar discípulo, porque você entendeu que essa é uma revelação para a sua vida. E tudo que é revelação, nós caminhamos sobre essa palavra. E que cada dia mais o Espírito te dê mais revelação da palavra dele. E nós cantamos hoje sobre sermos cheios e transbordantes do Espírito. Para que isso de fato seja uma realidade do nosso espírito, talvez nós precisamos, antes de qualquer coisa, mudar o nosso conceito acerca do que é de fato o Espírito Santo de Deus. As pessoas confundem muito o que é o Espírito Santo de Deus. Muitas pessoas acham que o Espírito Santo é apenas um mover de Deus.
Deus moveu o Espírito, né? O Espírito é um mover que sai de Deus. Não, o Espírito Santo, ele é Deus. Assim como há o Deus Pai, Deus Filho, há também o Deus Espírito Santo. A palavra diz que Deus Pai e Jesus, eles estão aonde? No céu. A Bíblia fala, né, que Jesus está à destra do Pai, e fala que o Pai está no mais altos céus. Então, a parte de Deus que está conosco é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele mora em você. Quando que ele mora em você? Quando você confessa Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Não só com a boca, mas com um desejo ardente do seu coração, você declara que ele é Senhor da sua vida. O Espírito Santo deixa então de ser uma visita, e ele faz de você o quê? Morada. E isso, irmãos, foi uma promessa quando o Espírito Santo visitou Ezequiel. Lá no livro de Ezequiel, vamos abrir a palavra de Deus, lá em Ezequiel 36, 26 e 27. Vou explicar algo a você. Hoje nós temos e declaramos que o Espírito Santo fez de nós morada, mas nós sabemos que antes de Cristo essa não era a realidade das pessoas que buscavam a Deus. Em alguns momentos específicos e por pessoas específicas, o Espírito Santo fazia o que? Ele pousava sobre uma pessoa. A Bíblia fala que o Espírito Santo pousou sobre Davi, para que Davi cumprisse um propósito. Mas depois de cumprido aquele propósito, o Espírito se retirava. O Espírito não habitava o homem. Mas um dia, Deus prometeu algo ao seu povo. E é isso que nós vamos ler agora. Ezequiel 36, 26 e 27. Veja que aqui isso ainda não era uma realidade. Nós vamos ler algo que foi prometido. Eu imagino a reação desse povo ao ouvir isso. O que eles imaginavam? Eles sabiam que o Espírito Santo vinha sobre algumas pessoas, mas eles não conseguiam imaginar, eles não conseguiam intensificar isso de uma forma clara. O que é receber o Espírito Santo dentro de nós? E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Então, quando ele fala ali um coração de carne, é o que? É um coração sensível, né? Eu sei que muitas vezes a carne fala sobre o pecado, mas aqui nesse momento o coração de carne, ele estava fazendo referência a um coração sensível ao Espírito Santo de Deus. E se você tem o Espírito Santo dentro de você, você precisa ser sensível a ele, você precisa perceber o Espírito Santo de Deus agora dentro de você. Então, Deus, ele é um ser composto por 3 personalidades. Como assim? Muitas pessoas não conseguem entender isso, porque de fato isso não é um conceito que você vai conseguir entender com a mente, mas é com o Espírito. Deus, ele é um só Espírito, e ele tem 3 personalidades, 3 almas. Quais são as almas de Deus? As personalidades de Deus: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então você precisa imaginar um único Deus com 3 mentes, com 3 vontades e com 3 emoções. Isso é meio louco, né? Às vezes é meio difícil, né? Como os adolescentes, os jovens falam, dá uma bugada na nossa cabeça, né? Quando a gente tenta entender Deus. Irmãos, de fato vai bugar a sua cabeça, se você quiser entender só com a mente. Se você de fato não desejar que o Espírito te revele esse conceito do que é ser Deus, não vai ser na mente. Precisa de fato haver um desejo ardente no seu coração. Isso não significa que há em Deus uma divisão. Como assim? Como que há 3 e não há divisão? Uma divisão porque há um comum acordo acerca do propósito do que cada um tem com o homem, Pai, o Filho e o Espírito Santo. E há, irmãos, infelizmente, pessoas que não conseguem reconhecer isso. Eles leem lá um versículo que fala: há um só Deus. Então, se há um só Deus, o Filho não pode ser Deus e o Espírito também não pode ser Deus. Mas não é para você enxergar 3, é para você enxergar um. Se é difícil olhar isso em Deus, olhe para você. Você é o único ser, correto? Mas há também em você um corpo, uma alma e um espírito. Isso faz de você 3. Você continua sendo um ser, no caso, tripartido: corpo, alma e espírito. E cada uma dessas partes tem sensações diferentes. Quem que se comunica com Deus? O Espírito. Então, quando nós estamos aqui cultuando a Deus, o nosso Espírito se comunica com Deus. O nosso Espírito falando.
Quando nós ficamos muito tempo sem ver alguém, eu tenho 2 pessoas aqui, por exemplo, que faz muito tempo que eu não via. E quando eu olhava, pensava neles, às vezes eu sentia o quê? Saudade. Quando a gente sente saudade, quem que fala? A alma. Quando a gente sente fome, quem fala? O corpo. Não é só por isso que nós somos imagem e semelhança de Deus. É só para você conseguir imaginar algo e entender que é possível sim. Um único ser, de certa forma, se dividir em 3 formas. Eu vou tentar agora, através da palavra de Deus, realmente confirmar para você esse conceito de que tanto o Filho quanto o Espírito Santo, eles são Deus. Queria que você abrisse a palavra de Deus lá em Filipenses 2, 5 ao 7. E a palavra de Deus diz o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo, grave bem isso, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Então aqui nós estamos falando do Deus Filho. Diz que ele tinha a forma de homem, mas se fez. Veja que não foi o Deus Pai ou o Deus Espírito que falou assim: você vai se fazer homem, você vai descer. Ele a si mesmo se fez de nenhuma reputação. Ele abriu mão da sua essência, da sua natureza de Deus, de perfeição, de pleno, de completo em si mesmo, e se fez homem para cumprir o plano da redenção na sua vida. Foi por esse ato de humilhação que nós deveríamos ter. Quando ele diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento, e é esse sentimento de humildade, porque nós não somos nada, e às vezes queremos ser grandes demais. Você deveria ser como Jesus, que ao invés de se exaltar, você deveria se humilhar. E se tem um momento em que Deus não age, irmãos, é quando a justiça própria. Quer que Deus faça algo na sua vida, se humilhe. Quando alguém te humilhar, se humilhe ainda mais. Aí sim Deus vai poder agir na sua vida. Mas se houver justiça própria no seu coração, Deus não pode fazer, Deus não pode realizar. A justiça própria impede o agir de Deus nas nossas vidas. Então aqui nós vemos então que o Filho era também Deus. Não imagine que Jesus foi gerado em Maria. Não, em Maria ele se fez homem, mas ele já foi gerado antes de tudo. A Bíblia fala que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo depois se fez carne. Não imagine Jesus sendo criado em Maria. Imagine Jesus tomando a forma de homem em Maria. Agora vamos para Atos 5, do 3 ao 4. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retives parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti e vendia, não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Então veja que primeiro ele diz o quê? Mentiu ao Espírito Santo. E depois ele fala, né? Não mentisse aos homens, mas mentisse a Deus. Então aqui mostra que tanto o Espírito quanto o Filho são de fato dois. E o que muda nessas personalidades não é a grandeza de cada uma delas. O problema é que nós humanos criamos uma hierarquia para a divindade de Deus. Qual que é essa hierarquia? Pai, Filho e Espírito Santo. Irmãos, e não há uma diferença entre eles de grandeza. O que muda é o propósito que cada um veio cumprir. E é de comum acordo que cada um deles tem esse propósito com relação ao homem. O Pai é aquele que criou, ele fala: façamos o homem à nossa imagem. Ele não estava sozinho, eles estavam ali em comum acordo, e ele declarando: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Depois nós vimos que o Filho a si mesmo se fez de reputação alguma, se fez como homem para nos salvar. E o Espírito Santo é aquele que decidiu, aquele que é o Consolador, e ele tem uma atuação atual sobre as nossas vidas. Tudo que você sente é pelo Espírito Santo de Deus. Tudo que você sente é o Espírito Santo dentro de você, te dando revelação da palavra, te tratando, te mostrando tudo aquilo que você quer fazer. O Espírito Santo, ele quer se tornar um só Espírito com você. O Evangelho, ele se resume em duas substituições. A primeira, Cristo te substituiu aonde? Na cruz.
morrendo em seu lugar. Agora a segunda substituição é o Espírito querendo viver em seu lugar. Você é um só com Ele. Quando você declara isso, a Bíblia fala que Ele fez de você morada. Como é que você traz alguém para dentro da sua casa e não fala com essa pessoa todo dia? Como é que você diz que alguém é Senhor da sua vida e você não fala com essa pessoa? Qual foi a última vez que você falou: Espírito Santo, o que nós faremos hoje? O que eu preciso fazer diante dessa situação? Qual é a tua vontade diante dessa situação? Se você é um só com Ele, vocês também agora precisam estar de comum acordo acerca do que fazer. E quando não tiver um acordo, que a vontade dele prevaleça e não a sua. Porque você se rendeu a Ele, você disse que Ele é Senhor das suas vidas. E quando nós temos de fato essa revelação, que nós somos morada do Espírito Santo de Deus, isso precisa mudar radicalmente as nossas vidas. Vamos voltar lá para Efésios 5. Eu não vou ler, mas você pode acompanhar o que eu estou falando. Enquanto eu vou falando, você vai lendo aí na sua Bíblia. A partir do verso 22. Então nós vemos ali Paulo falando, né? Não embriaguei-vos, mas enchei-vos do Espírito Santo de Deus. E ele vai falando sobre a importância de ser cheio. E depois ele fala sobre mudanças de comportamento. O Espírito Santo, ele vem te encher para mudar a sua vida, para que você não seja mais a mesma pessoa. Então quando nós nos deixamos ser cheios do Espírito Santo de Deus, precisa haver algumas mudanças nas nossas vidas. E ali diz o seguinte: marido, amem as vossas esposas. Esposas, sujeitem-se aos vossos maridos. Filhos, honrem os vossos pais. Servos, façam aos seus senhores como se fosse para o Senhor. Senhores, tratem bem os seus servos. Porque não há como ser cheio do Espírito Santo de Deus e não ter a vida transformada. E às vezes nós olhamos para algumas pessoas que já têm o Espírito Santo de Deus, mas às vezes nós não conseguimos perceber tão claro essa mudança. Acho que foi sábado, ontem, sábado. Eu estava conversando com uma líder aqui da igreja e eu estava falando que uma das coisas que me deixava mais feliz é quando eu encontrava pessoas em que essa transformação ficava muito clara. Você olha para o antes e o depois. É igual tinha aqueles programas de televisão da Xuxa que fazia a transformação. Pegava a mulher toda descabelada, né, e levava lá para um lugar, daqui a pouco voltava, você olhava, não, mas não é a mesma pessoa. É impossível. E é isso que o Espírito Santo faz. Você tem que olhar para uma pessoa e olhar para ela depois de receber o Espírito Santo, você fala, não é a mesma pessoa. Quando o Espírito Santo entra nas nossas vidas, irmãos, Ele não quer fazer uma mudança pela metade. Ele quer te mudar por inteiro. Ele quer que você seja intenso. Deus tem sido intenso, Deus foi intenso. Não espere intensidade de um Deus que já foi intenso. A intensidade dele já foi. Agora é a nossa vez de sermos intensos a Ele. Eu quero que Deus seja intenso comigo. Não, Ele já foi. Intensidade maior do que entregar um filho, o único filho. Através de Cristo agora Ele tem vários filhos, mas quando Ele entregou, Ele só tinha um. Isso é intensidade. E essa é a intensidade que o Espírito Santo quer gerar em você. Quando você de fato se deixar ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós declaramos Jesus Cristo como o Senhor das nossas vidas, o Espírito vem morar em nós. Mas eu posso deixar alguém morar na minha casa e trancar alguém no banheiro. Você só vai ficar aqui. E tem gente que aceita Jesus Cristo dessa forma. Eu aceito, mas tu fica aqui, ó. Tu só vai mexer aqui, ó. O resto não. O resto deixa que eu decido. O resto deixa que eu faço. E daí como é que Deus vai te transformar se você não dá liberdade a Ele? Mais do que ter o Espírito dentro, é preciso ativar esse Espírito. E eu fui procurar, irmãos, eu olhei que a palavra enchei-vos, no original, a palavra é plero. E a palavra plero tem o significado de comprido. Então, na verdade, nós podíamos declarar da seguinte forma: não vos embriagueis com vinho, né, em que há dissolução, mas sejam completos no Espírito. Essa mesma palavra, em alguns outros versículos, tem um versículo bíblico que tem essa palavra plero, que diz assim: ainda não é cumprido. Deus está falando o quê? Ainda não é chegado, não é cumprido o meu tempo. E Ele usa essa mesma palavra que está aqui, enchei-vos, lá em João 8 alguma coisa, quando Ele diz não é cumprido o meu tempo, no original usa a mesma palavra. Então talvez a tradução mais correta não seria enchei-vos, porque parece que enchei-vos é algo que vai acontecendo aos poucos. Fui para o encontro com Deus, 10%. Consolidação,
mais 15%. Foi na célula, mais 30%. E daí você vai se enchendo. E não, quando o Espírito vem sobre a sua vida, ele já te enche, ele já te faz completo. Quando o Espírito fez morada em você, você é completo. Mas por que então que essas mudanças não acontecem? Por que essas transformações que Paulo falava, dos maridos, das mulheres, dos filhos, dos servos e dos senhores, não acontecem com intensidade na vida de alguns? É porque você precisa da liberdade, é porque você precisa ativar, de certa forma, o Espírito está dentro de você. Paulo diz ali, não vos embriagueis com o vinho. Por que ele fala não vos embriagueis com o vinho? Quando nós consumimos, nós não consumimos mais em nome de Jesus, porque a embriaguez não agrada, então consumir bebida alcoólica em excesso gera em você uma embriaguez. E quando você está embriagado, você perde o controle. E aí a gente faz coisas que nós nunca faríamos em nosso estado original, porque nós entregamos o domínio à embriaguez. O excesso do vinho ativou a embriaguez e a embriaguez toma então a direção das nossas vidas. Agora nós precisamos ativar esse Espírito dentro de nós, para que aí então ele possa tomar a direção das nossas vidas. E como que eu ativo o Espírito dentro de nós? Através da palavra. Quanto mais nós recebemos palavra, mais vida de Deus nós recebemos. Abra a sua Bíblia lá em Colossenses 3,16. E se você perceber, tudo que Paulo escreveu lá em Efésios, ele escreveu também para os colossenses. As mesmas coisas que ele falou para os maridos, para as mulheres, para os servos, exatamente a mesma coisa. Só que a vez de agora ele escrever enchei-vos do Espírito Santo, ele escreve de uma outra forma. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros. Se você continuar lendo, ele vai chegar lá no 18. Vós, mulheres, estáis sujeitas aos vossos próprios maridos. Tudo que você já acompanhou lá em Efésios. Mas aqui ele usa um outro termo. O que ele usa? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Quando a palavra de Cristo habitar em vocês abundantemente, vocês vão começar a perceber que o Espírito Santo de fato vai ter liberdade para agir no seu lugar, para tomar as decisões no seu lugar. A palavra fala lá em João 8,32, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a palavra, que é Cristo, que é a palavra viva. Quanto mais nós conhecemos, mais nós somos libertos dos conceitos do mundo. Passamos por uma metanoia, por uma transformação na nossa mente. João 6,63 diz, essas palavras são espírito e vida. Você precisa receber a palavra para que o Espírito gere vida dentro de você. E tem gente que quer receber vida de Deus sem receber palavra. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus é o alimento sólido que te transforma, que te muda. E tem gente que quer mudar sem ter contato nenhum com a palavra. A palavra precisa estar todo o tempo com você. Tenha tempo com a palavra. Não só com a palavra viva da presença de Cristo, mas com a palavra escrita. E sempre quando você for ter contato com a palavra escrita, ore para que ela não seja mais escrita apenas nesse papel, mas que ela seja escrita no seu coração. Eu não coloco mais a lei em tábuas, mas agora eu coloco ela no seu coração. E é no teu coração que precisa estar a palavra de Deus. Não adianta nós sairmos decorando um monte de versículo e sermos uma Bíblia ambulante, se que aquilo que nós decoramos não tem aplicação nas nossas vidas. Eu já conheci pessoas que saem igual uma metralhadora, irmãos, disparando versículo, mas não há vida de Deus. Nós precisamos do conhecimento, mas precisamos que essas palavras sejam espírito e vida sobre nós. Quais são os sinais, então, que alguém é cheio do Espírito Santo de Deus? Quando nós declaramos que nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós somos cheios de Deus. Nós acabamos de falar que o Espírito Santo é Deus. Sendo cheios do Espírito Santo, nós seremos tudo aquilo que Deus também é. É isso que Deus quer que você seja, a imagem e semelhança dele. As pessoas precisam olhar para você, precisam declarar isso. Cara, ele está diferente, ele se parece com Cristo. E às vezes a gente não quer essa responsabilidade. Você já chegou para alguém como Paulo falou? Sede meus imitadores como eu também sou de Cristo. Você tem coragem para isso? Chegar para alguém assim, ó, me imita. Imita que você vai estar imitando a Cristo. Mas às vezes a gente se gruda nessa palavra porque a gente quer tirar a responsabilidade de nós.
Não queremos ser responsáveis pela vida de ninguém. Olha para Cristo, eu sou ruim mesmo. Não era isso que Paulo falava, irmãos. E quando nós falamos sede meus imitadores, não é confiando em mim, é confiando na graça de Cristo em mim, é confiando que agora eu entreguei a minha vida, que não é mais a carne do Juliano que fala, mas é o Espírito Santo através do Juliano que fala. Irmãos, eu de mim não tinha o que subir aqui, o que falar. Toda vez que eu subo aqui eu peço para que o Espírito Santo fale no meu lugar. João 16:8 diz o seguinte: e quando ele vier, ele quem? O Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo veio para te convencer do pecado. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus não vive mais em pecado. A palavra diz que Deus é santo. Sede santos como eu também sou santo. Mas nós precisamos entender porque nós somos santos. Não somos santos pela perfeição das nossas atitudes, mas somos santos porque alguém nos santificou através de uma oferta. Cristo foi a oferta que te santificou. Então nós precisamos entender, ser cheio do Espírito Santo de Deus é desejar ser santo, é não querer mais estar em meio ao pecado e ir na contramão do mundo. Quando nós declaramos que algo é santo, é porque algo foi separado. Você foi separado do mundo. Você não anda mais segundo o mundo, agora você anda segundo o propósito e segundo a vontade de Deus. Nós precisamos ser misericordiosos. A Bíblia fala, sede misericordiosos como eu também sou. Você age com misericórdia quando alguém faz algo para você? Nós adoramos declarar que Deus é misericordioso e não nos deu aquilo que nós merecíamos, porque misericórdia é isso, não receber aquilo que nós merecíamos. Pelo pecado você merecia a morte, mas Ele te trouxe vida. Quando alguém erra com você, quando alguém fala mal de você, quando alguém te calunia, quando alguém te agride com palavras, você é misericordioso ou você é cheio de justiça própria? Precisamos ser amorosos. Você é amoroso? Você ama de fato as pessoas? Você tem facilidade em amar? Eu não estou falando daquele amor de romance, de novela, irmãos. Estou falando de um amor de se doar, porque não há maior prova do amor do que se doar por alguém. Se você é cheio do Espírito Santo, você precisa ser cheio de amor. E por último, lá em Gálatas 5:22, e a palavra de Deus é o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então elas olham assim, tem 9. Ela conta, mansidão eu não tenho, mas eu tenho amor, eu tenho fé, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Dela pensa, tá bom, eu já tenho a maioria. Se você tem a maioria, você não tem o fruto do Espírito. Talvez você tenha por esforço próprio algumas coisas, mas quando o Espírito realmente gerar o fruto dele, você vai ter todos. Porque o que Deus faz é completo. Deus não vai te dar meio fruto. Deus não vai pegar uma tangerina, tirar um gomo e vai dizer, essa aqui é a sua tangerina. Não, Ele te dá a tangerina por inteiro. E toda vez quando eu lembro do fruto do Espírito, eu lembro de uma tangerina. Porque a tangerina facilmente você tira ela em partes. E tem gente que é assim, tá faltando 3 gominhos, não faz mal, tem 9. Você tem que ter todos. O seu desejo é que de fato você seja não cheio do Espírito Santo, para que você não tenha ideia que Ele pode te enchendo aos poucos, mas que você peça para que o Espírito Santo te faça pleno e completo nele. Porque esse é o desejo. Nós precisamos então ter o fruto do Espírito, ter o amor, não o amor que o mundo prega, não o amor de sentimento, mas o amor de decisão. Se o amor fosse um sentimento, Deus nunca te amaria, nunca, porque nunca você conseguiria, sendo falho e pecador, despertar qualquer tipo de sentimento em Deus. Muitas vezes nós humanos amamos porque algo despertou em nós o interesse. Quem aqui é casado ou namora, enfim, você ama aquela pessoa porque primeiro ela despertou o interesse em você. Ou porque era muito inteligente, porque era muito bonita, porque era muito linda, muito simpática. Então, irmãos, algo atraiu. O amor de Deus não. O amor de Deus foi uma decisão, mesmo nada em você atraindo a Ele, nada. Ele olhava para você, nada atraía, nada era atraente em você. Mas mesmo assim Ele falou assim, eu vou amar. Eu decido amar, eu decido dar o meu filho por Ele. Para que aí então Ele entenda o tamanho do meu amor. Depois fala sobre o gozo, sobre a alegria. Alegria também, irmãos, não pode ser firmada em momentos. Alegria precisa ser um estado de espírito. Eu sou alegre porque eu tenho a revelação que Deus mora dentro de mim. Irmãos, pode o mundo acabar à minha volta, pode tudo estar errado, mas eu permaneço alegre porque eu sou morada do Espírito Santo de Deus. Depois fala sobre longanimidade. Longanimidade fala de um longo ânimo, né? Você precisa ser uma pessoa longânima, né? Realmente ter um ânimo longo. Depois fala sobre benignidade e bondade. E aqui às vezes a gente acha que é a mesma coisa, e não é.
A benignidade fala do seu caráter, fala do seu coração. E a bondade fala das suas atitudes. Eu posso ser uma pessoa bondosa sem ser benigna. Como assim, pastor? Eu posso fazer algo para alguém porque eu sei que depois aquela pessoa vai poder me fazer algo também. Isso rola muito em política. Eu vou lá fazer isso porque eu sei que aquela pessoa tem status e quando eu precisar dela, ela vai me ajudar. Então eu vou lá e ajudo ela porque depois ela me ajuda também. Você está sendo benigno? Não. Não há um sentimento bom no seu coração. Há um sentimento de interesse. Você está externando bondade para quem olha, em atitude, mas em coração não. Então nós temos que ter as duas coisas. A bondade dentro e a bondade fora. Porque se você tem benignidade, eu sou muito bom de coração. Você externa como? Qual foi a última vez que você teve um ato de bondade com alguém? Sem, irmãos, ajudar realmente alguém que não teria nada para te oferecer. Porque às vezes a gente quer enganar nós mesmos com esse sentimento. Depois fala sobre fé. Fé é a confiança, né? Confiar em Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Depois fala sobre mansidão, né? Ser manso, controlado. Quando você é manso, você consegue convencer as pessoas. Porque você vai com jeitinho, com mansidão e a pessoa te escuta. Mas se você chegar já levantando a voz, querendo se impor, cheio da razão, irmãos, vai endurecer o coração e a pessoa não vai te ouvir. E nós temos que ser manso para que o Espírito então use as nossas palavras para convencer as pessoas. Não somos nós que convencemos, é o Espírito Santo de Deus em nós. E depois, por último, fala sobre a temperança, né? Sobre o domínio próprio. O que te domina? Quais são os sentimentos que têm te dominado? A ira, o orgulho, a soberba, ou é o Espírito Santo de Deus que te domina? É Ele que tem que te dar domínio, Ele que tem que dominar a sua vida. E que o nosso desejo nessa noite, irmãos, não seja mais ser cheios de tempos em tempos, mas que o nosso desejo é ter a revelação que nós somos completos nele. E Ele quer ser completo em você.